Bom dia, pessoal. Aula 3 de nomenclatura. Dá uma explicaçãozinha como é que funciona o processo de nomenclatura, né? Já dei anteriormente nas outras aulas, né? Aspecto funcional, aspectos básicos de nomenclatura, né? Com a nossa tabelinha. E uma última aulazinha para poder dar uma reforçada. A gente for fazer a nomenclatura, a primeira coisa que a gente tem que achar no nosso composto é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que contém o maior número de carbonos e que obrigatoriamente é contida nela. Se não houver ramificações, né? Então é só a cadeia linear. Se houver ramificações, é a que possui a maior quantidade de ramificações. E se houver funções, é a que possui a nossa função. No caso, essa cadeia nossa aqui, eu fiz esse quadradinho e vou poder representar a cadeia principal. Eu vou contar os nossos carbonos que eu tenho aqui. Eu tenho 6. Na nossa tabelinha, para 6 é X. Somente carbonos com ligações do tipo simples. Daí, AN. E já que isso daqui é somente um hidrocarboneto, O de hidrocarboneto. Esse é o nome da nossa cadeia principal, é um hexano. Agora, eu vou colocar as minhas ramificações da cadeia. A ramificação vai ficar à frente do nome da sua cadeia. Eu vou começar com a ramificação maior que eu tenho. Isso daqui é um match, et. Já que é ramificação, eu adiciono il para poder identificar que isso daqui é uma ramificação. Obviamente, eu tenho que colocar a posição, qual carbono que se encontra essa ramificação. Logo, eu tenho 3, que é a posição, et, porque tem 2 carbonos essa ramificação, e il, porque é uma ramificação, 3-etil. Agora vamos para a nossa segunda ramificação. Está localizada no carbono 2. Só tem um carbono, então match de 1, e il, porque é ramificação. Então 3-etil, 2-metil são as ramificações que eu tenho nessa cadeia. E depois o nome da sua cadeia principal. Daí o nome desse composto é 3-etil, 2-metil, hexano. Vamos para uma cadeia que possua benzeno. Olha só, essa cadeia aqui ela possui um benzeno. O benzeno, a nomeação do benzeno é o próprio benzeno, né? Então eu só vou reconhecer as ramificações. Eu tenho uma ramificação do tipo que tem um carbono, match de um carbono na nossa tabelinha, e para identificar que ramificação, il. Logo, o nome dessa cadeia aqui é metil benzeno. Daí o nomezinho da nossa cadeia. Veja essa outra cadeia aqui. Eu tenho 2 ramificações. O nome da cadeia principal é benzeno. Minha ramificação, eu vou começar a contar aqui, ó. Tanto faz, se eu contar daqui ou daqui, vai dar a mesma coisa. Eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4. Então, a nomenclatura que eu dou para isso daqui é 1,4. Eu esqueci de colocar aqui. Já que eu tenho 2 ramificações do tipo metil, dimet, que significa 2 ramificações. Met quer dizer que essas 2 ramificações têm apenas um carbono. E il quer dizer que é ramificação. Então, 1,4 dimetilbenzeno é o nome dessa cadeia. Vamos para mais um exemplozinho aqui. Essa outra cadeia nossa não possui ramificações. Logo, eu já sei que a cadeia principal é ela mesma, né? A linear. Começo a contar do lado mais próximo a minha insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5 carbonos, na nossa tabelinha eu coloco pente de 5. 1, a posição da minha insaturação, onde começa a minha insaturação. 1. E in, porque é insaturação do tipo tripla, logo in. O, porque é um hidrocarboneto. Logo, o nome desse composto é pente 1-ino. E por final, a gente tem uma cadeia um pouquinho mais complexa, né? Essa cadeiazinha aqui. Essa daqui a gente utiliza, a gente precisa lembrar da ordem de nomenclatura e da ordem de prioridade na contagem dos carbonos. Ela sempre segue o seguinte contexto. Número 1, as nossas funções.
Não tem funções aqui, é um hidrocarboneto, então tudo bem. Número 2, insaturações. Vou colocar só em SAT aqui. E número 3, ramificações. Então, essa é a ordem de contagem, segue essa ordem. Então, a gente tem aqui, ó, nossa insaturação, tá aqui, ó. A gente tem ramificações do outro lado. Só que a prioridade para minha contagem vai para a que está na frente. Aqui não é função, é insaturação. Então, eu começo a contar pelo lado mais próximo à insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha cadeia principal é esta daqui. Esses numerozinhos aqui que estão circulados são os nossos carbonos, tá? Carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, comecei a contar daqui. Bom, 6. Minha cadeia, eu sei que 6 eu vou dar o nome de X. Vou colocar a posição da minha insaturação. 1, começa a minha insaturação no carbono número 1. Então, coloco a posição 1. Uma insaturação do tipo dupla em. E já que isso daqui é só um hidrocarboneto, ó, esse daqui é o nome da nossa cadeia principal, X1N. Mas, professor, a gente tem ramificação. Então, eu tenho que colocar as ramificações. Então, eu vou colocar, tá no nosso carbono 1, 2, 3, 4, começa no 4. E tem também no 5. Então, 4,5 são as minhas ramificações do tipo match, porque ambas têm somente um carbono. Então, 4,5. E já que eu tenho duas, então, 4,5 posições das minhas ramificações de duas ramificações match, que são de um carbono. E o will quer dizer que isso daqui é uma ramificação. Logo, o nome deste composto vai ser, vou colocar aqui por extenso, 4,5, sempre separa para um tracinho, de duas, match, são duas de um carbono, il, 4,5 de metil, X, 1, eno, é o nome da nossa cadeia. 4,5 são as posições das minhas ramificações, porque eu tenho duas ramificações do mesmo tipo, match, porque são ramificações que têm um carbono, il, porque são ramificações, X, porque minha cadeia principal tem 6 carbonos, 1, porque a posição dessa insaturação aqui está no nosso carbono 1, em, porque é do tipo dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Logo, o nome dessa cadeia é 4,5 dimetil X1N. Espero que eu tenha ajudado, pessoal. Bom dia e até mais.